Todos nós nos sentimos ansiosos em algum momento de nossas vidas, especialmente em situações que exigem muito do nosso emocional. Por exemplo, enfrentar uma entrevista de emprego, fazer um teste de direção, realizar uma prova ou até falar em público. Diferente do transtorno de ansiedade, o sentimento de ansiedade, o fato de estar ansioso em algum momento é passageiro. Repito, estar ansioso surge quando nos encontramos em situações que nos causam alguma inquietação, como realizar um almoço em família. Ela é pontual e surge diante de uma situação que nos inquieta ou nos deixa inseguros. Nesse caso, fique tranquilo. O ansioso é uma pessoa que pode suar muito, demonstrar certa agitação e insegurança, mas esse tipo de ansiedade passa assim que a tarefa ou episódio causador for superado. Aí vem o alívio. Claro que a pessoa pode sentir esse tipo de ansiedade por um período maior em algumas circunstâncias, como num projeto complexo e de longa execução no trabalho. Essas situações, elas sobrecarregam o nosso emocional, mas após a sua conclusão, a gente se sente bem melhor. Entretanto, qual a diferença entre ter ansiedade e ser ansioso? Existe uma crucial diferença entre os dois. O sentimento de estar ansioso ou o sentimento de ansiedade, como eu já disse, é passageiro. Ele nasce repentinamente movido por uma situação em que você se sente incapaz ou vulnerável. Por exemplo, diante de uma notícia de que você terá que falar num evento da sua empresa. Ele surge repentinamente como uma ameaça, mas assim que é realizada a tarefa, você se recompõe e segue a vida. Nesse caso, a ansiedade é transitória ou passageira, quando as causas da inquietação desaparecem e ela surgirá sempre que algo colocar fora da área de segurança. Já o transtorno de ansiedade generalizada, ou TAG, como é conhecido, é completamente diferente. É uma doença psicológica caracterizada pela preocupação excessiva. A pessoa fantasia cenários desastrosos antes mesmo da situação acontecer. Desse modo, quem sofre de ansiedade está sempre em alerta, esperando pelo pior. Esse tipo de ansiedade está construída sobre o sentimento de medo constante, medo de perda, principalmente. Esse torpor de ansiedade gera uma mistura de manifestações físicas, psicológicas e emocionais, como suor em excesso, falta de ar, náusea, taquicardia, pânico, irritabilidade, tensão, angústia permanente, insônia e muito mais. E quando há uma crise aguda de ansiedade, surgem situações de pânico, inclusive, que é o medo de morrer. Portanto, a maior diferença entre estar ansioso e o transtorno de ansiedade é clara. A primeira, o ansioso, é temporal ou momentâneo e desaparece assim que o causador é superado. Já a ansiedade, como um transtorno, ela passa a ser crônica e se torna parte da identidade da pessoa. Nesse último caso, é preciso de ajuda profissional e de um médico, claro, e de um terapeuta capaz. Sou diagnosticado com transtorno de ansiedade. O que é que eu devo fazer para conviver com esse transtorno? Bom, se você já foi diagnosticado, significa que você já tem consciência clara do que isso significa, quais medicações deve tomar e como encarar e lidar com as situações estressantes.
Não é verdade? Mas, mesmo assim, não é tão simples assim. Embora você já tenha sido orientado com várias dicas que sejam válidas em como lidar em cada situação, o transtorno ele envolve diversas questões emocionais e requer muita atenção, já que somos movidos mais pelo emocional do que pelas racionalizações, não é verdade? E aqui entra uma situação alarmante. A grande maioria dos causadores de alto estresse são um mistério para a pessoa ansiosa. E a crise, ela pode nos conduzir a uma caverna assombrosa novamente, e repetidamente. É importante lembrar aqui que não há como generalizar os mesmos sentimentos e as mesmas reações de ansiedade para cada pessoa. Ou seja, afirmar que a crise de ansiedade é igual para todos. A causa de uma crise depende dos sentimentos e da história particular de cada indivíduo. Desse modo, devemos entender que as nossas experiências pessoais e a maneira como lidamos com elas podem causar predisposições para determinados transtornos e doenças psicológicas. Ninguém é igual a todo mundo. Isso é fato. Se você sofre do transtorno de ansiedade, eu te entendo. E sugiro que, mesmo medicado, você busque ajuda de um profissional em terapia. Os medicamentos aliviam os sintomas da doença, mas não a cura. A ansiedade crônica, como já eu disse há pouco, é um excesso de apreensão e preocupação antecipada e sempre dentro do imaginário de quem a sofre. Quem sofre de ansiedade aguda pode desenvolver outros subtítulos ou subtipos de transtornos. Dentro da classificação geral de transtorno de ansiedade, há outros subtipos, como eu disse, como a síndrome do pânico, o transtorno compulsivo obsessivo, que é o TOC, as fobias e o transtorno de estresse pós-traumático. Todos eles possuem sintomas semelhantes e, mesmo assim, há sintomas inerentes que os diferenciam de um para o outro. Diferenciar isso é sumariamente importante para saber lidar com cada uma delas. É bom lembrar aqui que cada um dos subtipos de transtornos de ansiedade tem a ver com a história de cada pessoa. As experiências pessoais de cada um e seu modo de agir e reagir a cada uma delas dentro dos seus sentimentos e predisposições cria uma experiência única e diferenciada de outras pessoas. Portanto, antes de você se autodiagnosticar com transtorno de ansiedade baseado nas leituras feitas no Google ou por se identificar com os sintomas de alguma pessoa conhecida ou da família, é necessário procurar um profissional da área de saúde. É importante diagnosticar e identificar os sintomas corretamente, embora apresente semelhanças entre si. E isso para não errar no tratamento. Dentro do transtorno de ansiedade, como eu disse há pouco, temos vários subtipos de ansiedade. Conhecê-los pode nos ajudar a tratar de modo mais abertivo ou assertivo e adequado. Quais seriam os subtipos de transtornos da ansiedade? O primeiro deles seria a síndrome do pânico. É marcado por uma crise repentina, inesperada, envolvendo uma sensação de desespero e muito medo de morrer. Os sintomas, quando ocorre a crise, é de muito pânico. A pessoa sente muito medo, alto estresse, uma angústia e uma sensação de morte iminente, além de muita falta de ar, tremores, taquicardia, dormência nas mãos, suor, dá uma sensação de queda, entre outros. Essa crise acontece
aparentemente do nada, sem que haja nenhum perigo iminente. E essa crise pode durar de 2 minutos a 2 horas, em casos extremos. O segundo subtipo de ansiedade que eu desejo realçar aqui é o transtorno obsessivo compulsivo, ou como é popularmente conhecido, o TOC. A pessoa estressada ou ansiosa começa a ter pensamentos obsessivos que levam a rituais excêntricos para se apaziguar ou se acalmar. Normalmente o faz após sentimentos de medo de perder, de desagradar ou até de proteger alguém. Assim, na crise, a pessoa passa, por exemplo, lavar as mãos constantemente, tomar banhos seguidos, cortar-se com objetos, verificar se portas, janelas, a luz e outras coisas estão fechadas ou desligadas, olhar se as coisas estão no devido lugar. Tem gente que organiza os itens da sua casa neuroticamente. Isso tudo com o objetivo de agradar, proteger ou compensar. Outro subtítulo de ansiedade são as fobias. Nesse caso, as pessoas passam a ter um medo exagerado ou uma aversão forte de determinados objetos ou situações. Aqui entra o medo de altura, de sangue, de determinados animais, de insetos, de ambientes, de doenças, de interações sociais, entre muitos outros. Nesse caso, o medo é um mecanismo de defesa contra algo que a pessoa julga extremamente desconfortável. É o medo exagerado com qualquer coisa que ameace a segurança da pessoa, mesmo sendo irracional e fantasiosa. E por último, o transtorno do estresse pós-traumático, ele ocorre quando a pessoa revive uma tragédia ou um evento traumático no presente. De modo geral, está muito associado à profundidade ou severidade do impacto emocional que a pessoa sofreu durante uma situação altamente estressante e marcante em sua vida no passado distante ou recente. A pessoa passa a desenvolver um medo profundo, podendo inclusive passar a ter alucinações. Como resultado, a pessoa pode se tornar agressiva, se automutilar com cortes ou até agredir as pessoas à sua volta. Ela normalmente sempre está em constante agitação e inclusive ela pode buscar o isolamento social. Bom, quais os tipos de tratamento para a ansiedade? As pessoas me perguntam com frequência, o que eu devo fazer? Porque eu sou uma pessoa diagnosticada com transtorno de ansiedade. A resposta, embora ela possa parecer simplória, não pode ser subestimada. E isso porque o tratamento e abordagem depende da intensidade e dos tipos de sintomas apresentados. Não podemos nos esquecer que cada pessoa é distinta de outra. E cada uma tem a sua história de vida que, embora possa ser semelhante em alguns aspectos, se diferencia totalmente nas construções emocionais. Portanto, para cada caso é necessário uma avaliação para definir o tratamento mais eficaz. Agora, em casos mais crônicos, pode se fazer necessário o uso de remédios como antidepressivos, antipsicóticos e ansiolíticos. Eles vão ajudar no controle dos sintomas. Nesse caso, o médico avaliará qual a melhor medicação que se adequa ao caso. Mas lembre-se, a medicação atenua ou alivia os sintomas, mas não cura a doença. Além disso, para buscar a cura, é imprescindível a terapia. Aqui, na terapia, se busca a origem dos conflitos emocionais que geram a ansiedade e a busca de sua resolução. Levar o paciente ao autoconhecimento poderá ser libertador. O terapeuta, nesse caso,
auxilia no entendimento dos sintomas e das causas para a ansiedade. Sob a orientação do terapeuta, a pessoa será conduzida a mudanças significativas e a novas escolhas saudáveis para viver uma vida mais feliz e saudável. E como agir numa crise de ansiedade? E eu torno a perguntar aqui, quem é que não sofre de ansiedade em um maior ou menor grau? Não é verdade? Aliás, o ramo farmacêutico tem se especializado na produção de medicação para apaziguar as causas, os sintomas causados pela ansiedade. E com isso tem ficado milionário, é claro. Agora, tentar se acalmar em meio a uma crise de ansiedade não é uma tarefa fácil para ninguém. Além das nossas racionalizações, já que está associado nas emoções e sentimentos, a ansiedade precisa ser, obviamente, olhada com mais rigor para que a gente possa lidar com ela. Para quem sofre do transtorno de ansiedade, volto a dizer, nem sempre é fácil lidar com ela. Especialmente quando acontece uma crise exatamente num momento ou local inapropriado, onde não podemos recuperar o controle das emoções de modo satisfatório e seguro. Assim, se você sofre de constantes e repetidas crises de ansiedade, em primeiro lugar, você deve buscar entender que conhecer os motivos, as razões ou os gatilhos delas é sumariamente importante para saber em como lidar com elas. Nesse caso, se autoconhecer é o meio caminho andado no controle da situação. Além disso, durante uma súbita crise, como os pensamentos catastróficos borbulham e começam a tomar conta de sua mente, obscurecendo qualquer pensamentos lógicos, é preciso imediatamente buscar recuperar o controle de si. Tarefa difícil, já que o coração acelera e pode ser confundido com um ataque cardíaco. Aí surge o pânico da perda do controle. O desespero surge. E como agir no meio de uma crise? Para voltar à realidade, só há um modo. É primeiro acalmar a mente e o corpo. E aqui entram 4 dicas vitais quando ocorre uma crise. Em primeiro lugar, cuide de sua respiração. Respire profundo e pausadamente. Oxigenar o cérebro acalma. Continue a respirar fundo e com calma. Esse exercício acalma o coração acelerado. Basta encher os pulmões, segurar o ar entre 3 a 5 segundos e expirar pela boca. E vai dar certo. Em segundo lugar, saia do ambiente em que você se encontra. Vá para um lugar tranquilo e seguro. Desviar a atenção de pessoas curiosas e encontrar um lugar apaziguador trará controle de si durante uma crise. Agora, uma vez sozinho em um ambiente controlado, pense que você é capaz de realizar essa tarefa ou função de se controlar. Você consegue sair da crise. Injete uma boa dose de autoconfiança para afastar o sentimento negativo. Vai dar certo. Procure distrair os pensamentos com algo agradável. E por último, se possível, busque ter algo em mãos para apertar e descarregar a tensão, como uma caneta, uma chave, uma bolinha. A concentração em outra coisa te ajudará a sair do estado de aflição que você está vivendo naquele momento. Mas, sobretudo e em tudo, busque ajuda com um terapeuta. A terapia lhe ajudará a vencer esse transtorno. Deus te abençoe.